fazer uma breve reflexão aqui no livro de Marcos, né? E sobre o batismo, mas acredito que pelo menos para nós que temos aí esse apego, né, com a palavra do Senhor, compreensão, a gente sabe muito bem o significado do batismo, né? Todos sabem aqui que não existe nenhum misticismo sobre o batismo, né? Mas é algo que denota também e demanda do coração de quem quer ser batizado uma responsabilidade que já tem que ter antes de ser batizado, né? Diz assim, no capítulo 16, o verso 16, diz assim, no livro de Marcos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos, ele é bem claro, né, em relação ao batismo, assim como todo o Evangelho, assim como toda a palavra do Senhor, ela é bem clara em relação ao batismo. O batismo não salva, o batismo ele não traz um poder, como muitos acham que traz, depois que sai das águas, vai sair cheio de poder, pode sair cheio do Espírito Santo, né? Mas não é aquilo que as pessoas ficam achando que vai acontecer. As pessoas sabem que o batismo já existia muito antes de Jesus Cristo, né? Que já é um ritual judaico que acontecia há muitos anos, né? Há muitas gerações. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o mais importante que é escrito aqui por Marcos é o crer, que é a nossa confissão de fé em relação à nossa caminhada com Cristo. E isso daí é mais importante do que tudo para o cristão. Por quê? Porque a gente muitas vezes, por força, por religiosidade, pelo ambiente que muitas vezes a gente é inserido, né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós acabamos acreditando em certos misticismos que não fortalecem a nossa fé, o nosso crer. E aí as pessoas acham, não, mas se eu fizer isso, eu sou mais crente. Se eu fizer aquilo, eu sou mais crente, né? Se eu tomar a ceia, eu sou mais crente. Não. O que Marcos, o que foi deixado na palavra do Senhor para mim e para você, é o crer. As águas, elas não vão transformar a vida de ninguém. Assim como levantar a mão e assim como tomar a ceia. O que vai ser determinante na minha vida e na vida de todos aqueles que querem caminhar com Cristo é o crer nele. E isso é extremamente importante para a nossa caminhada. Por quê? Porque dentro de todo o horizonte que nós vemos do nosso chamado, se a gente não crer que nós estamos com Cristo todos os dias da nossa vida, nenhum tipo de cerimônia, de ritual terá peso na nossa vida. Então, às vezes as pessoas acham, né, que o simples fato de entrar na água e sair, isso vai fazer com que elas sejam totalmente transformadas. Mas se ela não crer no seu coração, se ele não tiver uma convicção que aquilo ali é importante sim para o reino, que o batismo é importante sim para o reino, que a ceia é importante sim para o reino, mas atrás de tudo isso tem um propósito. E o que tem acontecido, o que aconteceu desde que estabeleceram uma tenda no deserto, foi que as pessoas se preocuparam mais com a cerimônia do que com o significado. É por isso que o povo de Israel foi quase riscado da história, porque se preocupou somente com a cerimônia. Nós não estamos aqui para fazermos uma cerimônia cristã religiosa. Nós estamos aqui para, junto com esses jovens que sentiram no coração
cumprir uma ordenança de Cristo, que é estabelecido pela sua palavra, mas que a ordenança maior de Cristo é servi-lo de todo o seu coração. Porque senão, meus irmãos, a vida cristã, ela vai perdendo sentido. E um dia, eu e você vamos nos encontrar num momento em que isso não vai significar nada para a gente. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para todos que estão ouvindo, é que se a gente não atentar para a nossa vida com Cristo, nada disso tem significado. O ajuntamento de pessoas, a ceia, o batismo, até o levantar a mão, perde-se o significado. Porque nós declaramos, a nossa declaração não é tão somente para os homens, mas é principalmente para Cristo. Porque é a Ele que nós devemos tudo que somos e tudo que temos. Não é para a igreja, não é para a comunidade, não é para os pais, não é para os irmãos, é para Cristo. Eu, pelo menos desde que eu levantei a minha mão, eu já havia me convertido no meu coração. E é isso que tem me sustentado até hoje aqui. Porque a minha confissão de fé foi para Cristo. E é Ele que tem me sustentado. Amém? Então, vocês que vão ser batizados, principalmente hoje, né? Vocês que serão batizados, tenham isso no coração de vocês. Vocês vão estar cumprindo aqui, logo mais, aquilo que é estabelecido na palavra. E isso é agradável a Deus. Isso é a justiça do reino que é mencionado nos evangelhos. Mas acima de tudo, você tem que crer aqui dentro. Porque o batismo, ele lava, mas ele só transforma aquele que já está predisposto a ser transformado por aquele que habita dentro do seu coração. Vocês entenderam isso? Vocês entendem essa responsabilidade? Que a partir de hoje, vocês dão mais um passo em direção a Cristo. E isso significa que quanto mais próximo de Cristo você está, mais longe do mundo você está. Amém? Ok? Então, nós vamos orar, e vamos estar ministrando louvor, vamos estar fazendo o batismo e depois nós voltamos para cá para nós darmos início à nossa reunião. Amém? Eu acho que é desnecessário a gente entrar em mais detalhes, porque todos vocês sabem disso, que eu acabo de dizer, né? E é por isso que eu digo, para a gente não é uma cerimônia. Se você não soubesse disso, seria uma cerimônia, mas você sabe disso. Então, para você, não é uma cerimônia, desde que você esteja andando com Cristo. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Depois eu vou descer com eles lá. E os meninos vão estar fazendo louvor. E nós vamos estar batizando-os, afundando-os. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que estamos aqui reunidos como corpo teu, Senhor, para cumprir essa ordenança do batismo, meu Deus, que recai sobre a vida de todo aquele que já tem um compromisso contigo, Senhor. Porque o crer veio antes do batizar. E o sentido do batismo é o crer. É morrer crendo para ser ressuscitado, ser levantado das águas, crendo que o Senhor está cada vez mais unido e interligado com essa vida. No nome de Jesus, Pai, eu peço, meu Deus, que não somente no coração desses 4 jovens, mas no coração de todos que estão aqui hoje, essa tarde, meu Pai, reunidos, essa chama continue ardendo, Senhor. A chama do Teu chamado, Pai. A chama
daquele que nos escolheu desde o ventre das nossas mães, e já sabia que esse dia iria se cumprir, porque foi assim que o Senhor organizou e construiu. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui hoje, podendo partilhar e continuar nessa trajetória, fortalecendo essas vidas que estão se declarando mais uma vez que estão do teu lado, Senhor, que irão viver para ti cada vez mais, que irão se entregar para ti cada vez mais, até que o Senhor venha buscá-los. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te rendemos graças e nós te rendemos louvores essa tarde, Pai, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glória a Deus. Amém. Vem mais pro meio, ó. Hã? Vem mais pro meio. Tá perto aqui, mulher. Não, tá bom, aqui fica mais longe. É, aí que vão se pegar. Isso, mais para lá. Tá com o pé no chão? Tá? Tá? Ela que segura esse dia inteiro pra falar. Tá bom? Tá? Totalmente a minha vida nas tuas mãos. Eu deixo essas águas cumprindo a tua palavra, crendo que assim como eu levantarei dessa água, o Senhor me levantará naquele dia para morar contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe a minha vida. Amém. Agora você fecha a mão. Isso. Então, vamos lá.
sempre, né, nós temos nos reunido para adorar o nome do Senhor, para louvar o nosso Deus, nosso Pai maravilhoso. Hoje, como todos sabem, né, teve o batismo das crianças aqui e nós estamos cumprindo a vontade do Senhor, né? Como foi lido aqui, né, no livro do Evangelho de Marcos, aquele que crê e ser batizado será salvo, mas aquele que não crer, né, será condenado. E esta é a vontade do Senhor, né, que nós venhamos a reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Todos nós aqui sabemos que nós nascemos com esse propósito de adorar ao Senhor, de amá-lo, de reconhecer Ele como o nosso único e suficiente Salvador. E recebemos da parte do Pai a dádiva de sermos perdoados de nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, nós amamos ao nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho das Escrituras que essa semana já compartilhei com alguns irmãos, que está no Salmo 33. Esse salmo é maravilhoso, né? Porque ele exalta ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E não somente isso, mas ele demonstra aqui o senhorio de Deus. E ele mostra também que o homem, ele não pode fazer nada sem que Deus saiba. Ele não pode tomar as rédeas da sua vida, porque a palavra do Senhor diz que o homem não pode se livrar com a força do seu braço. Está escrito aqui nesse salmo. E ele demonstra o senhorio de Deus. Ele é aquele que conhece todos os corações, todas as almas. Ele conhece todas as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. No versículo 1 diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Vocês jovens que se decidiram em servir a Deus e demonstraram isso por meio do batismo, saibam que hoje vocês receberam sobre as vossas vidas a responsabilidade de adorar a esse Deus, de servi-lo de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu desejo, com todo o seu desígnio. Hoje vocês compreendem, por meio da palavra do Senhor, que as vidas de vocês não mais pertencem a vocês, mas pertence àquele que criou os céus e a terra. E isso é maravilhoso, saber que vocês têm não somente um Deus, como muitas religiões pensam de Deus, que Ele está longe, distante, num céu que nós não podemos alcançar. Não. Deus, Ele se faz presente em nossos corações. O Espírito Santo, Ele quer fazer morada em nossos corações. Se nós abrirmos a nossa vida, a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, para que Ele venha fazer morada e para que Ele venha reger os nossos passos, seremos bem-aventurados. E nós somos feitos para isso. A palavra do Senhor fala que nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós, justos, porque o Senhor nos justificou. A partir do momento em que nós reconhecemos que nós não temos o poder de conduzir as nossas vidas como devemos conduzir, que é segundo a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, segundo a sua lei e as suas ordenanças. Então, Ele nos justifica. E é isso que Ele quer fazer com as nossas vidas. Ele quer nos justificar. Ele quer purificar os nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo, para que nós venhamos ser essas pessoas, os justos. Para que aí então nós venhamos completar o que está escrito: vós justos, pois aos retos convém louvor. Nós, você, hoje,
que é reto diante do Senhor, porque Ele te moldou, Ele te direciona. Convém louvar a Ele, somente a Ele. E ele continua: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Aqui nós estamos aqui com os amados irmãos, vamos ministrar o louvor ao nosso Deus, nosso Pai maravilhoso. E nós, como igreja, estamos reunidos exatamente para isso, para adorá-lo. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, com alegria. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, o nosso coração ele precisa estar alegre, disposto a adorá-lo, porque assim Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esqueçamos tudo o que está lá fora, esqueçamos nossos carros, nossas contas, nossa vida, e direcionemos nossos pensamentos a Ele, porque só assim nós vamos agradá-lo com o nosso louvor, um coração puro e reto diante do Senhor. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Tudo que Deus fez é fiel àquilo que o Senhor determinou para cada vida delas. Quando você olha os vegetais, as plantas, as árvores frutíferas, os legumes, o nosso alimento, Deus deu a ordem: vocês vão tirar o seu sustento da terra, vocês vão brotar, vocês vão frutificar e vocês vão alimentar toda a minha criação. A palavra do Senhor é fiel e as coisas que Ele criou são fiéis, porque Deus designou cada uma delas para produzir aquilo que lhe é peculiar. Cada fruto com a sua semente, cada planta com a sua característica, cada flor com o seu odor, com o seu cheiro, com o seu perfume. E não é diferente de nós. Nós fomos feitos com um só desígnio: é adorar a Deus. A nossa vida, ela só vai ser bem sucedida, não vai ser quando você fizer uma faculdade, quando você estudar, quando você tiver uma profissão, quando você for bem sucedido neste mundo. Mas você será bem sucedido realmente quando você verdadeiramente adorar a Deus, quando você realmente entregar a sua vida a Deus. Aí você será bem-aventurado, porque você não somente conquistou nesta vida, mas você conquistou na vida que virá. Nós estamos reunidos aqui porque o Senhor nos prometeu que um dia Ele viria para nos buscar. Nós somos a igreja do Senhor, porque Ele determinou e Ele chamou cada um de nós aqui. E Ele tem muitos mais para chamar. Cabe a nós dedicarmos as nossas vidas em pregar o Evangelho, e levar essa palavra para os 4 cantos deste mundo. Fazermos o possível para que o Senhor seja reconhecido. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da sua bondade. Ou melhor, cheia da bondade do Senhor. Então nós devemos nos alegrar. Nos alegrar quando nós fazemos a justiça e o juízo. Hoje, nós cumprimos aquilo que o Senhor nos mandou. Ide por todos os povos, línguas e nações, batizando-as e ensinando-as a guardar toda a minha palavra, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é justiça. É a palavra do Senhor chegar àquilo que ela foi designada. E graças a Deus, ela chegou no coração dessas crianças que hoje se batizaram. E eu acredito que em breve, outras também despertarão o desejo de descerem às águas. Eu creio nisso. Amém. E então a justiça do Senhor se cumprirá novamente. Amém, amados irmãos? Eu vou parar por aqui.
nós vamos começar aqui, né? Ou melhor, já começamos, mas nós vamos, né, entoar louvores ao Senhor. Que os nossos corações estejam abertos, que nós sejamos sinceros diante daquilo que será ministrado aqui. Não somente a palavra do Senhor, mas o louvor. O louvor é quando nós exaltamos o nosso Criador. É quando nós abrimos o nosso coração para entregar a Ele. Porque muitas vezes nós queremos receber e receber. Mas nós fomos feitos para dar louvor a Deus, porque Ele é merecedor. Toda honra e toda glória seja ao nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Louvemos ao Senhor. Revelado a quem Cristo dá.
vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Hoje vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Aleluia, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Hoje vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis aqui.
lá dentro da nossa casa, dentro de nós, sabe? Que tem algumas coisas que não estão muito bem, né? E às vezes a gente, né, tem essa mania de falar, não, tá tudo bem, né? Porque a gente às vezes não quer falar se tá bem ou não, olha, não tá bem, não tá nada bem, né? E a gente fala assim, mas como você tá? Eu tô cheio da presença de Deus, tô cheio, tô voltando, cada dia mais, eu tô cheio, tô cheio. Que maravilha, que maravilhoso isso. Tinha essa madrugada eu tava orando, e a gente tem a preocupação, né, Dante, de pensar nas músicas antes. E eu tava pensando, Dante falou, Bel, pensa nas músicas. Eu fui pensando, tanto até que as músicas mudam. Mas teve uma música que a gente canta na igreja há muitos anos. E ela só tem umas frasezinhas e ela é repetitiva. E se você vai cantando ela, você vai vendo a intensidade dessas palavras. E você leva a sério essas palavras. Você fala, que sai da sua boca, que sai do seu coração. E você fala, eu quero mais, e mais, e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da tua graça. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Você está dizendo que você quer o viver de Cristo na sua vida, né? Você quer a forma como Cristo está vivendo, você quer ela na sua vida. E às vezes nós somos como um jarrinho, como esse aqui, né? E às vezes é tão pequenininho, né? Às vezes a gente se sente tão pequenininho. Mas Cristo, Ele quer nos encher exatamente do tamanho que nós somos. Exatamente da estrutura que nós temos em nós. E cada vez que a gente fala, Jesus, eu quero mais, eu quero me encher mais e mais de Ti. E Jesus fala, então eu vou te encher. E Jesus vai enchendo a gente. Assim como essa jarrinha. Eu só coloquei uma bacia para não tirar o chão. Pensei bem, né? E aí Jesus vai nos enchendo. Você quer mais? E a gente vai. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do Teu poder. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais do Teu viver. E aí ele fala, tá bom, meu filho? E a gente fica, né? Senhor, mas eu quero mais de Ti. Jesus vem. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do Teu poder. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais do Teu viver. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do Teu poder. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais do Teu. Quero transbordar, Senhor, quero transbordar. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do Teu poder. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais do Teu viver. Declare isso. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do Teu poder.
que o transbordar não é porque encheu e acabou. O transbordar é porque a gente vai viver uma vida contínua, cheia da presença de Cristo. E foi maravilhoso o Espírito Santo falando comigo. Se você quiser mais, eu posso te encher até você transbordar. E não tem problema você transbordar, porque se transbordar, você vai contagiar. É como se fosse um rio que ele vai começando cortando as estradas, os chãos, e você vai alcançando. Essa água, ela vai alcançando as pessoas. E quando a gente está transbordando de Cristo, você já conversou com alguém que está transbordando de Cristo? A pessoa vai falando e você vê que ela não para. Por quê? Porque ela está transbordando de Cristo. O transbordar só depende de nós, se nós buscarmos a Cristo mais e mais. E Ele está sempre pronto a nos encher até transbordar. É isso que Ele quer. Que nós transbordemos de Sua presença, do seu viver, do seu poder. Basta que a gente vai até a fonte e a gente vai beber e vai se encher. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu viver. Mais uma vez. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu viver. Eu quero mais do teu viver. Mais uma vez. Eu quero mais do teu Vamos direto para a palavra. Quero convidar todos para lerem o livro de Lucas. Lucas capítulo 14, irmãos. Lucas capítulo 14, eu quero trazer hoje uma reflexão. Diz assim a partir do verso 25, Lucas 14, a partir do verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver
se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Quero trazer uma reflexão hoje sobre esse texto aqui, porque tem muito a ver sobre o batismo. Eu deixei a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Porque eu percebi e eu senti realmente que esse texto ele é muito proposital, porque hoje nós iríamos estar fazendo o batismo, e isso tem tudo a ver com o batismo, né? A mensagem da cruz é a morte, assim como o batismo também é a morte. E enquanto eu estava essa semana refletindo acerca dessa passagem, eu percebi que realmente, se nós entendermos aquilo que está por detrás da letra, nós iremos conseguir caminhar até o fim. Se não, infelizmente, eu acredito que a maioria das pessoas não vão conseguir chegar até o fim. Bem, como nós lemos aqui, você acha que Jesus aqui, ou pelo menos o texto, né, se apresenta assim, como se Cristo estivesse falando para que nós, seguidores dele, seus discípulos, fôssemos prudentes, né? Por quê? Qual o homem que não vai começar uma construção, que não faz o cálculo se vai poder terminá-la, né? É óbvio. Todo aquele que quer começar uma construção quer terminá-la, não quer deixar pela metade, né? E Jesus também faz aqui também uma alusão, né? Uma analogia acerca de um rei que está para ser atacado por outro reinado, e ele pensa: será que o meu exército é suficiente para vencer essa guerra? Né? Ou será que eu vou ter que, antes de começar a guerra, fazer um tratado de paz? Né? Nós vemos aqui, e o texto apresenta como se Cristo falasse sobre a nossa prudência em relação a isso, né? Mas Cristo não estava falando sobre construção e nem sobre guerra. Cristo estava falando exclusivamente sobre o nosso chamado. Aqui, Cristo traz um dos maiores segredos para a vida cristã. Qual é? É sabermos fazer as contas antes de começarmos a nossa caminhada. Talvez aqui, quando a gente faz essa leitura, a gente percebe, né, que Cristo queria mostrar aqui à multidão que eles deveriam ser mais cautelosos, deveriam ser mais prudentes, né? Mas Cristo não estava querendo mostrar para eles nada disso. O que Cristo estava apresentando para eles aqui era que para seguir a Cristo, nós temos que saber calcular. E que cálculo é esse que Cristo estava apresentando aqui? Não era um cálculo de construção, nem um cálculo de guerrilha, né? Para a guerra. Mas era para que eu e você
tivéssemos a consciência que a partir do momento que nós decidimos caminhar com Cristo, nós temos que saber fazer o cálculo se vai valer a pena nós andarmos do lado dele. Jesus, como diz aqui no versículo 25, Jesus estava sendo rodeado pela multidão. E Jesus aqui, andando, caminhando, ele para em certo momento e ele olha para aquela multidão e ele apresenta essa proposta ou essa indagação para que a multidão saiba que andar do lado dele não é nada fácil. Não é para qualquer um. E aí Jesus lança sobre eles o desafio para que antes que eles se comprometessem com Cristo, eles fizessem o cálculo. Se vai valer a pena ou não andar do lado de Cristo. Parece que para nós que já nos convertemos, já entregamos a nossa vida a Jesus, e já estamos aí algum tempinho andando com Cristo, parece que essa conta é muito fácil, né? Se eu perguntar para você aqui, que está aqui ouvindo essa mensagem, vale a pena andar do lado de Cristo? Você vai dizer que sim. Mas será que nós, no dia que nós aceitamos verdadeiramente andar do lado dele, será que nós fizemos o cálculo? Ou será que nós paramos por um momento e observamos aquilo que estava sendo proposto para a nossa vida e vimos se realmente isso ia valer a pena? Porque, meus irmãos, a proposta do Evangelho, ela não é fácil. E você vê que Jesus já começa aqui com algo muito difícil. Jesus já começa dizendo aqui no verso 26, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Seja sincero, não sei se você se lembra bem do dia da sua conversão, do dia que você aceitou o chamado de Cristo. Eu não sei se você fez esse cálculo. Eu não sei se você parou por um instante ali enquanto o pastor orava, ou quando a palavra era sendo ministrada e o seu coração ardia. Eu não sei se você parou e fez essa conta. Se você estava disposto a deixar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos e até a sua própria vida por amor dele. Quando Cristo lança isso para a multidão, o texto aqui não apresenta, nem os outros evangelhos que falam sobre essa questão apresentam, mas pelo menos eu consigo ver um choque diante dessa primeira indagação. É como se todo mundo tivesse ali naquela alegria, naquele entusiasmo, né? Porque nós vemos aqui que até aqui Jesus estava fazendo milagres, né? Estava levando uma proposta diferente para aqueles que se diziam judeus, estava apresentando um reino que era muito agradável aos ouvidos. Mas quando Jesus olha para ele e diz assim, se você não deixar tudo para trás por amor a mim, você não pode ser meu discípulo. Eu acho interessante que eu peguei até essa Bíblia, essa versão aqui da Jordana, porque aqui no texto de rodapé está escrito assim, o preço do discipulado. E antes de que a gente esqueça, Jesus estava falando de cruz. Jesus estava falando da cruz. Cruz a qual ele ainda não havia subido. Cruz a qual ele ainda não havia se apresentado para o seu sacrifício. Então, quando a gente pensa aqui nesse texto, a gente fala assim, né? Então, se eu pegar a minha cruz, cada um deve pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Pegar a minha cruz é me ligar. Né? Mas não é tão somente isso. Porque você lembra muito bem que a cruz ela só tinha um propósito naquele período. E qual era?
matar. A cruz não tinha outro propósito. E aquela multidão, ela entendia muito bem isso. E por detrás disso, antes da morte consumada, havia algo que ainda era pior, que era o vexame. Você lembra quem era acusado, né? Ou quem era sentenciado, melhor dizendo, à morte de cruz? Sempre foi os piores pecadores que havia. Você já parou para pensar nisso? Que a pessoa, para ser sentenciada à morte de cruz, ela teria que ter cometido um delito gravíssimo. Essa pessoa era considerada pela sociedade como a pior pessoa que existia naquele momento. Sabe por quê? Porque a cruz, ela era o pior instrumento de tortura e de morte. E todos aqueles que viam uma pessoa pregada na cruz, antes mesmo de conhecer a história, de saber quem era, de onde veio, ou o que fez, já sabia de antemão que aquela pessoa era uma das piores pessoas que existiam. Aqueles que eram pregados na cruz, eles diziam a todos aqueles que estavam vendo ele ali pregado na cruz: eu sou uma das piores pessoas que existe na sociedade. Só que entenda uma coisa: quando Jesus disse, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga, Jesus não havia subido ainda na cruz. A cruz aqui não tinha o sentido de redenção, de salvação. Não tinha esse sentido ainda, porque Cristo não havia subido nela. A cruz só tinha um significado: que aquele que estava sendo pregado era uma pessoa que merecia sofrer até a última gota de sangue do seu corpo. Porque, como você sabe muito bem, você já deve ter ouvido muitas pregações a respeito da cruz, a pessoa às vezes ficava 1, 2 dias ali na cruz agonizando. Por quê? Porque a cruz, ela foi feita realmente para os piores. E aí Jesus olha para de trás dele e vê que uma grande multidão estava seguindo ele. E Jesus para e diz assim: opa, peraí, será que você já fez a conta? Será que você já calculou o que vai te custar? Talvez, eu não posso dizer para vocês porque cada um conhece a sua própria vida, né? Mas talvez para mim faltou esse cálculo antes de me entregar totalmente. Não que eu tenha feito algo com a emoção do momento, né? Mas às vezes a gente se depara em determinados momentos da vida que a gente vê que o caminhar com Cristo é doído. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem que se negar todos os dias para aquilo que é tido pela sociedade como uma vida tranquila. É um preço muito caro. Mas Cristo, ele disse: se você quiser ser meu discípulo, você tem que saber fazer as contas. Infelizmente, a maioria dessas pessoas aqui fizeram aquilo que a maioria das pessoas do nosso tempo faz: não continua. Por quê? Porque a proposta do Evangelho, a proposta da cruz é muito dura. Não pense que eles acolchoavam a cruz. Não pense que eles aparavam as pontas da madeira
para que aquele que estava sendo crucificado tivesse um pouquinho mais de conforto enquanto morria. Não pense que os pregos, eles eram polidos, alisados, para quando entrar na carne e pregar aquela pessoa na madeira, a pessoa sentisse menos dor. Tudo isso está envolvido no ser discípulo. E aí ele diz, no verso 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A nossa cruz, a nossa morte, ela tem que ser real. E toda morte causa dor. E todo desconforto daquilo que a morte nos traz está envolto nessa nossa renúncia. E aí Jesus, como se ele quisesse mostrar claramente para aquela multidão que as pessoas precisam saber, as pessoas precisam entender o que é ser discípulo antes de começar essa vida. Jesus mostra para eles que não é somente aquilo que nós desejamos negar, mas é tudo. Você entende? Não é aquilo que, eu vou deixar o cigarro, eu vou deixar a bebida, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. Não é. Essa não é a proposta. O Evangelho, ele não é uma coisa que você se adapta a ele. Ser discípulo de Cristo não é se adaptar ao que a palavra diz. É você se negar totalmente. É você colocar a sua vida à mercê da vontade de Deus. E é você saber que é um caminho árduo, difícil e duro, como é o caminho da cruz. E aí quando Jesus ele apresenta essas duas analogias sobre construir, sobre guerrear, ele mostra às pessoas que tudo o que diz respeito ao seu reino, tudo o que diz respeito a ser discípulo dele, requer um cuidado maior da nossa parte. Porque a partir do momento que eu e você dissermos, Senhor, eu quero ser teu discípulo, não tem mais volta. Aliás, tem volta. Você pode a qualquer momento da sua vida falar, Senhor, não quero mais. Vou encostar minha cruz aqui na parede e vou procurar algo um pouquinho mais fácil. É o que infelizmente as pessoas que não sabem calcular fazem. Depois de ver que as barreiras, que as dificuldades, que as dores e as angústias são muitas. E que para viver do lado de Cristo, ou é do jeito dele, ou não tem outro jeito. Cristo aqui não estava dando a mim e a você uma outra opção para ser discípulo. Cristo estava dando apenas uma única direção, que era a cruz. Quando Jesus olhou para a multidão e disse, olha, cada um pegue a sua cruz, Jesus, eu acredito que deve ter imaginado, daqui a pouco tempo eu vou me encontrar com a minha também. E não vá pensando que Cristo passava dia e após dia, e o Espírito Santo, trazia a ele aquela consciência do sacrifício, da salvação, de tudo aquilo que ele precisava fazer. Não vá pensando que Cristo ia ficando alegre, que bom, tá chegando, semana que vem, não vejo a hora.
Porque Cristo sabia que o caminho dele não tinha volta. Foi o caminho que ele escolheu diante do Pai. Foi o caminho que ele se propôs diante do Pai para fazer por mim e por você. Só que ele disse para mim e para você, como você acabou de ler. Cada um de nós temos a nossa cruz também. O que infelizmente as pessoas não percebem é que esse evangelho fácil, esse evangelho light, esse evangelho que dá jeito para tudo, que todo mundo pode ir para o céu, que todo mundo pode ser discípulo, ele não existe. Eu não sei se você vê um evangelho fácil, mas eu nunca vi um evangelho fácil. Eu nunca vi uma proposta tão difícil de seguir como é a proposta do evangelho. É por isso que quando nós temos a consciência de que nós estamos inseridos nessa realidade de reino, nós temos que nos propor a viver isso que ele disse, porque senão não é evangelho. Eu fico muito triste, sabe por quê? Porque muitas pessoas elas vão perder a oportunidade de conhecer aquilo que Deus preparou para nós, que não tem nada a ver com essa vida natural, sofrida, temporal, não tem nada a ver com isso que está aqui embaixo. Não tem nada a ver com filhos, com família, com trabalho, com estudo, não tem nada a ver com isso. Porque elas não souberam calcular se elas iriam ter condições de seguir a Deus. Quando Jesus olhou para a multidão e disse assim: se o rei ele não souber que ele pode vencer o exército que está vindo contra ele, melhor é que ele vá lá antes e faça um acordo de paz, porque senão ele vai perder a guerra. Se o homem não souber que vai ter dinheiro, se ele não tiver reservas para terminar a casa, é bom que ele nem comece. É bom que ele desista. Se eu e você não tivermos essa consciência hoje, talvez a gente não consiga terminar a nossa carreira. Porque a proposta da cruz sempre foi e sempre será sofrimento. A proposta da cruz, ela sempre foi e sempre será uma proposta de angústia, de dores. Mas a nossa esperança não termina na cruz. A minha e a sua esperança, ela não para na cruz. Como Paulo disse em 1 Coríntios 15. Que se Jesus tivesse apenas vindo e morrido, a nossa fé seria vã. Mas, porque Ele ressuscitou, nós temos confiança nele. Mas nunca se esqueça que antes da ressurreição vem a morte. Antes de chegarmos aquilo que Cristo nos prometeu, existe a batalha até lá. E se eu e você não soubermos calcular direitinho, talvez nos falte recursos para chegar até lá. Essa multidão, eu tenho certeza que a maioria deles desistiu.
Porque não era isso que eles queriam. Não era isso. O que eles queriam era aquilo que eles estavam vendo antes. E é o que muitas pessoas só enxergam no Evangelho. E que existe. Mas que talvez esteja longe de toda a realidade que Cristo apresentou na sua palavra. Nós fomos alistados num exército e como soldados todos os dias nós temos que nos levantar, pegar as nossas armas e continuar lutando. Continuar guerreando até o fim. Até que, como Paulo disse também, a nossa coroa seja dada. Talvez para muitos é uma palavra ruim, difícil, né? Talvez para muitos não é aquilo que eu queria ouvir hoje. Mas não adianta você correr, porque só existe uma verdade. Não adianta a gente fantasiar, porque só existe uma certeza. Se nós queremos chegar até o fim da nossa carreira, nós temos que passar pela cruz. E a cruz, ela mostra para todos que estão nos vendo o quão doloroso é seguir aquele que nos levou até a cruz. Mas eu encerro dizendo que assim como ele, nós também venceremos a cruz. Assim como ele permaneceu apenas 3 dias e depois foi colocado de pé, todo aquele que perseverar até o fim também receberá esse galardão. Parece que é muita pouca glória para muito sofrimento, né? Mas não. É porque nós que estamos aqui hoje presos a essa realidade física, só conseguimos enxergar o que é físico ainda. Se nós pudéssemos enxergar a glória que existe, nós faríamos como Paulo. Nós viveríamos ansiosos para encontrar aquele dia. Porque o que nos preserva, o que nos aguarda depois da cruz é muito maior e muito melhor do que o que nós vivemos antes da cruz. Que você entenda. E enquanto eu conversava com o Arthur ontem à noite a respeito do que ele iria fazer hoje, né? Eu perguntei para ele assim: Arthur, mas por que você quer ser batizado? E ele olhou para mim e falou assim: pai, eu quero ser batizado porque eu quero fazer alguma coisa para Cristo. Eu falei: então você já entendeu o que é o batismo. Então você já entendeu o que é se converter. Então você já entendeu o que é. Às vezes nós esquecemos do que é tudo isso, né? Os nossos votos muitas vezes eles acabam ficando no esquecimento, porque diante de toda a realidade que nós estamos enfrentando hoje, parece que as promessas estão cada vez mais distantes, mas elas não estão. E eu quero dizer uma coisa para vocês: a cada dia que passa, as promessas estão mais próximas da gente. Quanto tempo falta? Não sei. Eu entendo que Paulo dizia que nós devemos ansiar pela vinda de Cristo.
E é verdade. Eu mais do que nunca anseio hoje pela vida de Cristo. E eu quero que Ele volte logo. Não sei se essa é a sua vontade também. Não sei se você tem outros planos ou as suas contas estão sendo direcionadas para outra realidade. As minhas contas só estão direcionadas para a volta dele. E eu queria de todo o meu coração que ele voltasse hoje. Tudo acabasse, tudo. E que todos nós pudéssemos ir embora dessa vida. Porque só assim a gente vai poder viver eternamente do lado daquele que nos chama. E como ele disse, eu quero encerrar. Nesse mundo, meus irmãos, nunca se esqueça, nesse mundo nós teremos as aflições. Mas ele disse que depois da cruz ele está nos esperando. Que Deus possa nos fortalecer. Que Deus possa fortalecer cada um que está aqui hoje. Que Deus possa fortalecer esses jovens que se batizaram a ter essa certeza de que mesmo diante das aflições dessa vida, um dia a cruz vai passar. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Eu tenho tentado guardar ela no meu coração para eu não desistir da caminhada. Porque muitas vezes não é fácil, né? Mas eu sei que Ele é fiel. Ele continua sendo fiel comigo e com você. E se a gente não desistir, Ele também não vai desistir. Amém? Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha compreendido essa breve reflexão que eu faço aqui, realmente acreditando que Ele está voltando. Se Ele voltar essa noite, foi muito bom ter vivido do lado de vocês aqui. Mas eu não vou ter saudade dessa vida. Nem. Porque a vida que Ele me prometeu e que eu acredito que Ele vai me dar é muito. Aleluia, Amém? glória a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus nos abençoe e nos guarde até aquele dia. Amém. Glória a Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por nos guardar até o dia de hoje, por ter fortalecido cada uma aqui até hoje, diante de todas as nossas adversidades, das nossas angústias. Eu só posso falar pela minha vida, Senhor, porque aquilo que eu vivi até hoje, eu só consegui viver porque o Senhor está do meu lado. Eu tenho certeza que também os meus irmãos que estão aqui hoje, e tantos que estão aí, meu Deus, chorando, para continuar no teu caminho, para não desistir, só tem tido forças para prosseguir, porque o Senhor está do nosso lado. Eu só quero te pedir uma coisa, Senhor, juntamente com meus irmãos essa noite. Nunca saia do nosso lado, Senhor. Nunca se afaste, Senhor, mesmo muitas vezes nós, olhando para trás, Senhor, sentindo o desejo de nos afastar do Senhor. Mas nós queremos te pedir, meu Deus, essa noite, não se afaste de nós, porque nós carecemos, Senhor, da tua presença. Nós carecemos da tua graça, porque
Porque eu digo, Senhor, por mim, se o Senhor se afastar um pouquinho de mim, Senhor, eu não vou conseguir. Mas eu entendi que a tua proposta, Senhor, também não é fácil. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas que o Senhor nos deu através da tua palavra. E uma das promessas que eu tenho me apegado, Senhor, todos os dias é que o Senhor disse que o Senhor estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E essa proposta eu sei que o Senhor não fez somente para mim, mas o Senhor fez para todos nós. E bem-aventurados, Senhor, foram aqueles que morreram crendo nessa promessa, porque hoje estão desfrutando daquilo que nós ainda estamos apenas imaginando que existe, mas que um dia nós vamos alcançar também. Assim como todos eles alcançaram, nós também vamos alcançar. Mas para isso, Pai, o Senhor tem que estar no nosso meio. No nome de Jesus, obrigado, Pai, porque a tua palavra é tão dura que ela tem nos mantido, Senhor, firmes. Porque se fosse um evangelho fácil, eu tenho certeza, meu Deus, que todos teriam se perdido. Mas como a tua palavra é dura, assim como é dura aquela cruz que o Senhor subiu, eu sei, meu Deus, que o Senhor irá cumprir tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, essa é a nossa oração. E nós te pedimos, Pai, volta logo. Porque mesmo que nós tenhamos a certeza que o Senhor está do nosso lado, o caminhar tem sido cada vez mais difícil. Esse caminho nunca esteve tão estreito e tão árduo, Senhor. Mas se nós perseverarmos até o fim, nós iremos te encontrar no final desse caminho. No nome de Jesus, abençoa cada um, meu Deus. Abençoa do menor até o maior, Pai. E nos traz, meu Pai, o refrigério que precisamos para continuar. Essa é a nossa oração como igreja tua, no nome